seja louvado para sempre e eternamente. Meu tema hoje é santificação, caminho para grandes milagres. Antes de começar, eu quero lembrar aos amados irmãos que na próxima semana estarei realizando um seminário sobre descobrindo os tesouros escondidos na Epístola aos Efésios. Um seminário realmente imperdível. Os links de inscrição estão disponíveis e podem ser conseguidos através do WhatsApp 1-561-507-6810. Escreva-me hoje solicitando, em seguida eu lhe responderei e não perca a oportunidade de participar de um extraordinário seminário de 4 horas de oração, 2 quintas-feiras seguidas, da próxima semana e da outra. Muito obrigado. Vamos à nossa mensagem de hoje. Quem se der ao trabalho de examinar as áureas páginas da Bíblia Sagrada, perceberá que existe uma estreita ligação entre a santificação por parte do crente e a operação de maravilhas da parte de Deus. O grande exemplo que eu trago hoje é o que está descrito no 3º capítulo do livro de Josué. Para o povo de Israel entrar e posteriormente possuir a terra prometida, teria que começar sua conquista através de uma vitória sobre os muros da cidade de Jericó, considerados muros intransponíveis, considerados impossíveis de serem destruídos. Muito bem, essa vitória estava muito acima das possibilidades do povo, então comandado por Josué, como todos sabemos, o sucessor de Moisés. Deus assumiu a responsabilidade de realizar um grande milagre que seria a implosão das muralhas da cidade e somente requereu 3 compromissos do povo, nada mais. Nem sequer Deus falou em armas. Deus exigiu fé. Deus exigiu obediência. Deus exigiu santificação. Quanto à santificação, lemos no versículo 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deixe-me repetir. A maravilhosa e surpreendente queda dos muros de Jericó, via implosão, dependeu da santificação dos filhos de Israel. Santificai-vos, porque o Senhor fará amanhã maravilhas no meio de vós. Jericó era a primeira cidade do território da terra prometida, prometido por Deus, séculos antes. Ela simboliza a sociedade pecaminosa que se tornou maldita, mas ela também simboliza a plenitude das conquistas de Deus para nós. A tomada de Jericó começaria com a queda dos muros, e a queda desses muros dependeria da santificação do povo de Deus. Hoje, não é de admirar que alguns muros não são destruídos, porque não há santificação no meio do povo de Deus. Esse método de Deus de exigir consagração dos seus servos antes de executar uma grande obra não é um caso único à história dos muros de Jericó. Ele está presente em outras passagens da Bíblia. Vou citar isto muito rapidamente. Por exemplo, em Êxodo capítulo 19, versículo 10, antes que Deus desse ao povo de Israel os 10 mandamentos, ele disse a Moisés, dize ao povo que se consagre hoje e amanhã, e que lave suas vestes, e esteja pronto para o 3º dia, pois no 3º dia, Jeová descerá no Monte Sinai. Em Mateus capítulo 4, o próprio Jesus jejuou e orou por 40 dias no deserto, preparando-se como homem, preparando-se para a missão que Deus havia estabelecido diante dele. Missão totalmente cheia
de milagres, de obras portentosas, as quais foram precedidos de sua consagração pessoal. Antes de deixar a terra, Jesus disse a seus discípulos que se preparassem, passando um tempo no cenáculo em oração, aproximação de Deus, até que fossem cheios do Espírito Santo e capacitados para a obra que o Senhor iria lhes confiar. Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, se um homem, portanto, se purificar dessas coisas, será um vaso para a honra, santificado e útil para o mestre e preparado para toda boa obra. O que prepara a pessoa para uma boa obra? Santificação. Paulo disse a Timóteo também que se ele quiser ser um vaso escolhido, isto é, um vaso para a honra, alguém que Deus realmente usaria de uma maneira especial, que ele deveria purificar-se, santificar-se, consagrar-se, apartar-se para Deus. Preparar-se em santidade pessoal garante a preparação para o ministério que Deus reserva para o seu servo. Deus quer outra vez destruir os modernos muros de Jericó. Estamos preparados para essa grande maravilha? A derrota do mesmo povo de Israel, que viu os muros caírem por implosão, na tentativa da tomada da cidade de Jair, foi consequência, a derrota, foi consequência da violação dos princípios da santidade. Lembram-se do pecado de Acã? Deus chamou Israel para sair do Egito, a fim de separar-se daquele povo e servir a Deus em um novo lugar, Canaã, Êxodo 3:10, Êxodo 8:23, Levítico 20:26. Da mesma maneira, Deus chamou os crentes para saírem do mundo, se separarem de seus maus costumes e servirem a Deus também em um novo lugar, sua igreja. Atos 15:14. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, Tito 2:14. A igreja existe para ser um povo exclusivamente pertencente a Deus, um povo exclusivamente seu. João 17, versos 11 e 16. Eu tenho ouvido muitas vezes, através, por exemplo, de mensagens que circulam na internet, cultos de igrejas, pastores amigos, e é dito isso com muita frequência. Estamos aqui para fazer a diferença, estamos aqui para fazer a diferença, estamos fazendo a diferença, Deus te chamou para fazer a diferença, e até palavras proféticas, você está sendo levantado por Deus para fazer a diferença. Antes que eu termine esta mensagem, eu vou fazer uma pergunta. Que diferença? Diferença imperceptível? Diferença invisível? Diferença psicológica? Que diferença nós temos que fazer? Porventura isto não inclui diferença no falar? Porventura isto não inclui diferença no vestir-se? Porventura isto não inclui diferença no caminhar? Porventura isto não inclui diferença na escolha de amizades? Porventura isso não significa fazer diferença? Não significa apartar-se para Deus e ter como prioridade sua palavra? E o conjunto de tudo isso não é a obra de santificação que o Espírito faz em nossas vidas? Deus nos ajude para que nós nos mantenhamos vigilantes e nunca esqueçamos o que diz a Escritura Sagrada em Hebreus 12. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Obrigado a você que acaba de se inscrever neste canal. Obrigado a você que visita este canal todos os dias. Obrigado a você que está aparecendo hoje, quem sabe pela primeira vez. Vamos continuar juntos, sempre defendendo os bons costumes, os bons princípios, ou seja, sempre defendendo a doutrina sagrada, a sã doutrina. Porque como a igreja primitiva, e nós somos a sua continuação, e ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agradeço ao povo de Deus que está
aderindo à biblioteca digital Pastor Gésel Gomes, é muito fácil inscrever-se nela, muito fácil. pbsgeselgomes.com. Nada mais. Ao digitar isso, você já se depara com a possibilidade de inscrever-se na biblioteca e dispor de centenas e centenas e centenas de itens absolutamente bíblicos, neste padrão rigorosamente escriturístico, para o qual fomos destinados como ministros de Deus. Deus a todos abençoe, no nome de autoridade, no nome de responsabilidade, no nome de magnificência, o nome de Jesus. Amém.